Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Finalmente chegamos ao capítulo 6 do Sermão do Monte, de Mateus, capítulo 6. Eu peço que você abra lá a sua Bíblia. Estamos expondo aqui uma série pequena no Sermão do Monte e chegamos agora no capítulo 6. Farei a leitura do versículo 1 até o versículo 8 e peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: Evitem praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a tua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o teu Pai, o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo que lhe peçam. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, como não entoar o teu louvor? Como deixar de proclamar o teu amor que é tão singular? Senhor, como não nos dobrarmos diante da tua palavra? Como não reconhecermos a tua santidade, a tua perfeição? E diante dela, Pai, a necessidade que nós temos do Senhor. Por isso, Pai, por meio da tua palavra, que o teu Espírito confronte, console, edifique o nosso coração e nos torne, Pai, nessa noite um pouco mais parecidos com o Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quem aqui já não foi num jogo de futebol e após uma apresentação extraordinária do seu time, pensou que o resultado de 1-0 seria pouco e cabia talvez mais uns 3, 4, 5... e ouviu lá a torcida ovacionando o seu time e vibrando com aquela apresentação extraordinária? Quem aqui já não foi numa peça teatral e não teve ali o seu coração, os seus olhos tomados por toda aquela apresentação brilhante, de repente um musical, alguma coisa do tipo, e os sons, as melodias, toda aquela preparação, todo aquele ensaio, o instrumental, as vozes, meio que arrebataram o seu coração e encheram a sua mente e o seu coração de uma experiência extraordinária ali naquele momento. Quantos aqui já não, nas feiras de ciências, antigas feiras de ciências da escola, não esperavam ali a visita dos pais, dos amigos, das pessoas, dos familiares de repente, para ver ali, você fez a sua melhor apresentação naquele momento, e de repente ali o seu pai, a sua mãe, emocionado, olhando para você e dizendo assim: nunca pensei que esse garoto, essa garota fosse tão bom assim. De repente, aquele desejo pela premiação, aquele desejo pela recompensa tomou o nosso coração. E é interessante, irmãos, porque nós conseguimos transformar coisas tão boas, capacidades que o Senhor nos deu, para usá-las de forma tão equivocada. Ao invés de percebermos que a glória precisa ser dada ao Senhor, nós recebemos a glória e muitas vezes isso serve para alimentar o orgulho do nosso coração. Isso aconteceu porque em Gênesis capítulo 3, o homem resolveu crer na mentira do diabo e pensar que poderia ser igual a Deus.
A santidade de Deus não permite que o Senhor seja um Deus orgulhoso, um Deus soberbo, um Deus ensimesmado, um Deus que olha para si e que tem prazer em humilhar os outros com a sua glória. Não, a santidade de Deus faz com que nos alimentemos da sua glória e encontremos toda a satisfação e todo o prazer em sua glória. Nós fomos criados para o deleite na glória do Senhor. Esse é o nosso fim principal, é a finalidade da nossa vida. E o Senhor contempla então e nos fornece então a sua glória para que nos deleitemos nela. Ele nos dá da sua glória para que o nosso coração seja satisfeito. Só que no momento em que o homem passou a crer que ele era glorioso, que ele poderia receber glória, que de alguma maneira ele poderia ser louvado como Deus, ele caiu num engano terrível. Porque ao invés de sermos parecidos com Deus em santidade, o pecado gerou em nós uma corrupção tremendamente destrutiva. E o nosso coração, que passou a ser um coração desesperadamente corrupto, um coração enganoso, ele recebe a glória para alimentar orgulho, ele recebe a glória para se pôr sobre os outros, ele recebe a glória para manipular os outros, ele recebe a glória para que de alguma forma ele se sinta alguém e pelo poder que ele pensa ter, ele seja sobre os outros. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível, porque nisso está um pecado de idolatria que é conhecido como o temor de homens. E, na verdade, nós pensamos que estamos impondo, por meio da glória que pensamos ter, impondo alguma autoridade sobre os outros, mas estamos mendigando dos outros essa autoridade, porque no fundo sabemos que não temos. Por mais poderoso que alguém possa ser, ele sempre terá no seu coração a necessidade de fazer com que os outros reconheçam o seu poder. E esse é o caminho da idolatria. Veja, os ídolos, eles não são nada em si. Quando, por exemplo, em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, ali no Areópago, ele afirma que o Senhor não é servido por mãos humanas, como se Deus precisasse de alguma coisa. Paulo está afirmando que os ídolos necessitam desse serviço humano, dessa lembrança humana, dessa afirmação humana, porque à medida que eles são esquecidos pelos homens, eles caem no esquecimento. As gerações passarão e não lembrarão mais daqueles ídolos. No entanto, Deus, ele não precisa receber a glória, ele não precisa do serviço humano para que ele seja Deus. Queridos, tendo em vista isso, todos nós passaremos. Não pense que plantar uma árvore, ter um filho ou escrever um livro, ou as três coisas em conjunto, farão de você alguém inesquecível, alguém que será lembrado por toda a história. Não, e é interessante porque por mais que o tempo passe, ou à medida que o tempo passa, mais superficial as pessoas se tornam e mais esquecimento histórico as pessoas têm também. Logo, muita gente aí está sendo esquecida e só são lembradas quando alguém resolve então acessar a história. E olhe lá, histórias são contadas e nem sempre serão precisas. E assim toda aquela glória do passado que alguém intentou ter será esquecida com o tempo. Assim somos nós. Mas perceba que o Senhor não é assim. A sua palavra permanece para sempre. Ele permanece para sempre, porque Ele é Deus. E nele nós existimos e nos movemos. Nós necessitamos dele. E enquanto mais nós estamos nele, em relacionamento com ele, firmados naquilo que Cristo fez, mais nós sabemos quem somos. E à medida que nós sabemos quem somos, a nossa vida religiosa, a nossa vida diante de Deus, seja nos momentos de culto, seja quando servimos a Deus nos ministérios, ou seja quando estamos trabalhando, quando estamos no trânsito, quando estamos em casa com a família, vivendo as coisas do dia a dia, as coisas mais simples, mais ordinárias, nós sabemos que estamos diante da face de Deus. Seja no momento de culto, seja na oração em casa, seja no trânsito, seja em casa, nós estamos diante da face de Deus. E diante da face de Deus, nós temos então a consciência de um Deus que sonda e que conhece o nosso coração.
No Salmo 139, Davi deixa claro isso para mim e para você. O Senhor conhece profundamente as motivações do nosso coração. Ele sabe o que me leva a sentar e o que me leva a levantar. Ele sabe o que impulsiona o meu coração a tomar determinadas decisões ou a não tomá-las. Ele sabe, ainda que a palavra não tenha chegado à minha boca, Ele já a conhece toda. Ou seja, irmãos, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas um dia. Não existe nada obscuro aos olhos do Senhor. Estamos completamente desnudos diante do Senhor. Por mais que queiramos tomar folhas de figueira para nos cobrir, nós sabemos que o Senhor contempla profundamente o nosso coração. Ele nos conhece por inteiro. Ele conhece a mim e a você bem mais do que nós conhecemos até. Não há como nós mascararmos a nossa vida diante do Senhor. Mas muitas vezes existe um engano no nosso coração. Mesmo que sejamos crentes, de alguma maneira nós pensamos que podemos usar máscaras em determinados momentos. E esse é um engano terrível. Nós recebemos a glória e maquiamos essa glória. Nós recebemos muitas vezes os elogios, o louvor dos homens e maquiamos tudo isso. E parece que surge no nosso coração meio que aquela afirmação, né? Não, eu não sou orgulhoso, mas ao mesmo tempo eu me orgulho de ser humilde. Não é aquele disfarce que a gente faz, não é aquela saída espiritual para algumas coisas. A gente olha para isso e não só no ambiente eclesiástico, seja no trabalho, seja em casa. E veja, o louvor não é um problema em si. A mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, ela é louvada pelos seus filhos, ela é louvada pelo seu marido. Paulo, ele fala sobre homens que serviram a ele, por exemplo, na carta aos Filipenses, na carta aos Colossenses também, ele fala sobre isso. Pessoas que eram servos de Deus e que cooperaram com ele no ministério e que eram homens dignos de confiança. No entanto, meus irmãos, existe uma separação que precisa haver no nosso coração. E existem alguns aspectos que nos ajudam a discernir. Porque se de fato estamos fazendo algo para a glória de Deus, nós fazemos então de acordo com a palavra de Deus. E se é de acordo com a palavra de Deus, se eu conduzo assim o meu casamento, se eu me conduzo assim no trabalho, se eu me conduzo assim na igreja, na vida comunitária, Deus tem sido glorificado. Não porque sou eu, não porque é você, mas porque estamos obedecendo. Logo, a glória é do Senhor, porque a palavra é dele. A nossa parte, o que nos cabe é obedecê-lo. E nesse sentido, em obediência, ele recebe toda a glória. Quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. A glória é do Senhor, porque a instrução veio dele. Em segundo lugar, nós temos a consciência de que fazemos perante a face de Deus. Nós estamos diante do Senhor. Não há como nos escondermos do Senhor. Não há como maquiarmos aquilo que fazemos em público de alguma forma, se cremos que de fato vivemos diante da face do Senhor. Porque tememos a Ele. E sabemos que aquilo que é em público, somos ou deveríamos ser também no privado. E assim, irmãos, essa consciência promove o temor no nosso coração. E pessoas que temem a Deus, elas não maqueiam a sua vida. Elas podem até por um tempo, mas por amor, Deus faz questão de quebrar as máscaras, para que sejamos íntegros e perfeitos diante do Senhor. O Senhor faz com que a gente caia com o rosto em terra, para que de fato nós tenhamos a consciência de que não há como brincar de se esconder com Deus. Como ser uma coisa diante dos homens e não sê-la diante do Senhor. Temos então, irmãos, portanto, a consciência de que estamos vivendo para a glória de Deus. Desse modo, nós temos as nossas motivações alinhadas, de acordo com a palavra e com a vontade do Senhor. No final das contas, sabemos que não fomos nós, que não somos nós, mas que é o Senhor. Nós fomos criados para imitá-lo, nós somos seres miméticos. Nós fomos criados para a obediência. Se não obedecermos ao Senhor, irmãos, obedeceremos a algum tipo de falso Deus. Nós fomos criados assim. Essa é a essência do nosso ser. E, meus irmãos, quanto mais cedo tivermos essa consciência, mais libertador
será, ou mais libertadora será a nossa experiência de vida. Enquanto pensarmos que somos nós, enquanto pensarmos que nós somos o sol e não a lua, que não tem brilho próprio e que depende do sol para refletir a luz, meus irmãos, nós viveremos sempre o peso da culpa e do pecado. Nós viveremos sempre uma perspectiva teatral, religiosa, e nunca uma perspectiva íntegra, por não termos a consciência de que dependemos e que vivemos a partir do Senhor. Nas sessões anteriores, irmãos, nós vimos Jesus, ele trazendo um princípio que talvez fosse desacreditado pelos religiosos da época. Jesus era acusado de não cumprir a lei ou que veio pregar uma nova doutrina. E Jesus faz questão de dizer, após as bem-aventuranças, após declarar a identidade dos discípulos, diferentemente da identidade da multidão, e separar muito bem esses dois grupos, ainda que todos estivessem lá naquele monte ouvindo o seu sermão, Jesus faz questão de deixar claro que não veio revogar a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei. Não cumprir a lei apenas nele, mas cumprir também em obediência à palavra de Deus, cumprir aquilo que cabia à lei. E nesse sentido, então, irmãos, Jesus ele traz alguns exemplos, aspectos da lei que estavam sendo distorcidos pelos religiosos da época. Jesus fala sobre o assassinato, sobre o adultério, sobre vários aspectos da lei ali. E agora nós entramos numa segunda sessão do Sermão do Monte, num segundo bloco maior desse sermão, que Jesus começa ainda tratando do coração, porque todo o Sermão do Monte aponta para esse tratamento do coração, a tratar, a pensar aspectos mais práticos, mais corriqueiros da vida. Ele não vai necessariamente dizer mais, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, mas ele trará aspectos que são práticos, aspectos que são corriqueiros na vida daqueles que eram religiosos, assim como deveria ser na vida daqueles que estavam chamados, que eram chamados ao discipulado. E ele vai trazer aqui 2 pontos. O primeiro ponto é o ponto da esmola e o segundo ponto é o ponto da oração. E com base em tudo isso, eu gostaria de convidar os irmãos a pensarmos no seguinte tema: o que os olhos veem, o coração sente. O que os olhos veem, o coração sente. Em primeiro lugar, o versículo 1 do capítulo 6 identifica para mim e para você qual é o problema que está acontecendo aqui. Volte seus olhos para o capítulo 6, versículo 1, perceba o que diz a palavra do Senhor. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. É necessário, irmãos, que pontuemos aqui um aspecto interessante nesse texto. O capítulo 5, versículo 16, que nós já estudamos aqui algumas semanas atrás, ele fala que as nossas obras, elas serão vistas quando Jesus diz que os discípulos são a luz do mundo. Veja só, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus não está entrando aqui numa contradição. Tudo o que nós fazemos, irmãos, é claro que nós fazemos diante das pessoas. Constantemente as pessoas estão vendo as nossas ações, porém há uma diferença radical aqui. A diferença aqui é que os homens contemplam as nossas boas obras e por perceberem que nós as fazemos a partir de Deus, em obediência à palavra do Senhor, eles não glorificarão a nós. As nossas obras revelarão o caráter santo do Senhor e eles louvarão ao Pai que está nos céus. Porque, de alguma maneira, irmãos, tanto nós reconheceremos, quanto de alguma forma, principalmente aqui pensando nos crentes, eles reconhecerão que o que estamos fazendo é simplesmente obedecer à palavra de Deus. E assim, irmãos, qualquer crente em obediência à palavra de Deus fará as mesmas obras. Não existe um diferencial.
Não seremos as pessoas que de repente estarão inventando a roda, alguma coisa extraordinária, não. O que estamos fazendo, fazemos em obediência à palavra de Deus. E por isso, então, o Senhor é glorificado, Ele se torna conhecido. Os holofotes não estarão sobre mim ou sobre você. Os holofotes serão voltados completamente à pessoa santa do Senhor. E Ele será louvado por isso. Porém, o problema aqui é que a finalidade é diferente. A finalidade do capítulo 6 e o que Jesus está apontando aqui é que esses homens, eles não revelam as suas obras a partir do Senhor. E, portanto, irmãos, não há um interesse de que o Senhor seja glorificado. As obras que eles fazem têm uma finalidade. E perceba, ainda que o nome do Senhor esteja sendo usado nesse sentido, ainda que os métodos ou alguns aspectos religiosos, como, por exemplo, as esmolas e a oração, sejam dois casos concretos que são trazidos pelo Senhor aqui para falar da hipocrisia e do desejo de glória desses homens. E nesse sentido, então, irmãos, qualquer coisa poderia ser usada. Jesus vai pontuar aqui, e num próximo sermão nós veremos, até o jejum também. Mas poderia ser qualquer aspecto. Poderíamos usar aqui o exemplo da nossa família como vitrine. Ora, se fazemos a partir da palavra de Deus, se fazemos em obediência ao Senhor, eu não tenho que trazer glória e expor a minha família como sendo um exemplo em si. Mas Deus deveria ser louvado como aquele que instrui a formação, que fornece os papéis, que diz como os filhos, a esposa, o esposo devem se conduzir dentro de casa. De quem é, pois, a glória? Do Senhor. No entanto, passamos a nos expor. É como se quiséssemos que as pessoas não vissem o Senhor nisso, mas que nos vissem nisso. Os holofotes são voltados para nós. E perceba uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. É muito fácil nós pularmos de um lado para o outro. E aqui confundirmos até mesmo as nossas motivações. E pensarmos que estamos fazendo para o Senhor, quando no final das contas queremos os comentários, as curtidas, queremos os compartilhamentos que dizem respeito muito mais ao nosso ego, ao nosso orgulho. O que Jesus combate aqui, irmãos, é essa finalidade, é essa motivação de serem vistos pelos homens. Aqui é manifestado o temor de homens pela busca por visibilidade e também pela busca pela aprovação dos outros. Eles querem ser aprovados pelos homens. Hoje pela manhã, a Alexandre, falando aqui na classe da escola dominical, ele trouxe um pouco sobre como os fariseus surgiram e como eles viviam. O zelo que existia e, ao mesmo tempo, como esse zelo acabou por torná-los um tipo de vitrine, quando eles começaram a inserir interpretações que eram completamente à parte da palavra de Deus, separadas da palavra de Deus. Como eles começaram, então, por um pretexto zelo, a trazer os holofotes para si mesmos. E era assim que eles eram vistos pelos homens. As pessoas olhavam para eles e colocavam aqueles homens num patamar diferente de espiritualidade. E eles se colocavam assim, porque eles precisavam, de alguma forma, da aprovação dos homens, do louvor dos homens. E assim, irmãos, a salvação, que tinha como base a fé, perdeu o seu sentido e passou a ser uma perspectiva salvífica por meio daquilo que eu faço. Porque, afinal de contas, se eu me apaixonei pela minha própria glória, o que é que tem de mais eu roubar um pouco da glória de Cristo e diminuí-la no processo de salvação? O que é que tem de mais? Porque o ídolo já está muito abastecido ali. O coração já está muito cheio de si. Então, qual o problema de manipular e tirar um pouco mais dessa glória e diminuir um pouco, colocando aqui pretextos ou preceitos humanos dentro dessa caminhada de justificação, dentro dessa caminhada de salvação? A glória dos homens, irmãos, ela é recebida com afagos mortais no coração. O nome de Deus, a fé, a religião serão usados como instrumentos de manipulação, palco, para que me vejam, para que os olhos estejam voltados para mim,
para que os aplausos sejam meus, para que eu seja o exemplo, para que a minha interpretação, a minha palavra seja ouvida, para que no final das contas o meu nome seja glorificado. É essa a intenção, é essa a motivação que o Senhor Jesus está combatendo aqui. Esse é o problema. E perceba que é um problema grave, meus irmãos. É um problema grave. E que muitos de nós, de forma muito triste, têm caído nisso. Não são poucos, irmãos, homens e mulheres de Deus que passam a exaltar a si mesmos. Não são poucos os homens e mulheres de Deus que nos nossos dias buscam um aplauso e se tornam vitrines neles mesmos. E passam a ser seguidos e exaltados, não porque refletem o caráter do Senhor, mas porque se utilizam das coisas do Senhor para uma promoção pessoal. E, meus irmãos, permitam-me dizer, as redes sociais, elas não são um mal para isso, elas simplesmente expuseram aquilo que sempre esteve no coração dos homens e nunca houve um palco propício para que fosse exposto. E agora elas deram palco para todo mundo. Nem todos ali poderiam subir num palco ou estar em evidência, mas por meio das redes sociais a praça se tornou algo mais acessível. E todos têm o seu palco pessoal. E esses palcos são extremamente lucrativos, irmãos. São extremamente lucrativos. E aí, muitas vezes, passa-se a utilizar do nome de Deus para se ter adébitos. Não são poucas as pessoas que se utilizam até de homens sérios para se tornarem seguidores de homens, para fazerem afirmação ou afirmações sobre as palavras de homens. E muitos até que, seguindo homens maus, falsos mestres, falsos profetas, são encaminhados muito mais pelos desejos que sempre estiveram ocultos no seu coração e que de alguma maneira agora são fortalecidos por esses falsos mestres. São muitos também, meus irmãos, que seguem pessoas que são completamente distantes da palavra de Deus, que possuem uma interpretação equivocada da palavra de Deus, que se deixam manipular porque, afinal de contas, estão ganhando esses afagos no seu próprio coração. Alguém um dia desse mandou para mim um trecho de, não vou considerar aquilo uma pregação, né, de um sujeito aí dizendo assim, olha, tudo o que você vê, tudo o que você tocar, tudo o que você de alguma forma desejar, Deus dará a você. E é incrível como nós vemos ali a quantidade de seguidores que um sujeito desse tem. Muitos até que dizem conhecer o Senhor, mas que se passam a falsos discursos assim, a falsos ensinos, numa tentativa de terem os seus próprios desejos satisfeitos. E o que esses falsos mestres querem é exatamente isso. É por meio da manipulação que eles enchem as suas estruturas. É por meio da manipulação que vendem os seus livros. É por meio da manipulação que eles obtêm ali aquilo que eles mais querem, que é o aplauso e a glória dos homens no final. E uma boa fonte de renda por meio da fé alheia. Mas, irmãos, só existem manipuladores porque existem pessoas que se deixam manipular. Se de alguma forma nós não nos deixássemos manipular, os manipuladores certamente cairiam. Mas se existe mercado para isso, irmãos, se existe mercado para esses falsos mestres, é porque pessoas estão dando a eles o que eles querem. E de fato, irmãos, muitos daqueles que pertencem ao Senhor passam a comer uma comida estragada, porque não conhecem de fato a palavra do Senhor. Não conhecem de fato o poder do Senhor, consequentemente. E se colocam debaixo de julgos de servidão, seguindo, compartilhando, observando os falsos ensinos desses falsos mestres. Em segundo lugar, irmãos, Jesus aqui, nessa identificação dos problemas, a partir do versículo 2, ele trata sobre o tema da esmola. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros.
Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a tua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Veja, a ajuda aos necessitados faz parte da palavra de Deus. Está contida na lei do Senhor. Êxodo capítulo 23, 10 a 11, também o capítulo 30, o versículo 15, Levítico 19, 10, Deuteronômio 15, de 7 a 11. Os profetas também trouxeram essa exortação. Nós encontramos em Jeremias, Daniel, Amós, exortações no que diz respeito ao auxílio, à esmola, àqueles que necessitam. Nos próprios ensinos de Jesus, Mateus capítulo 7, o versículo 12, Lucas 6, 36, 38, João 13, 29, quando Paulo ensina isso em Gálatas 6, 2. Ou seja, essa ajuda ela parte de um pressuposto, de que nós éramos pobres e o Senhor nos deu tudo, de que o que temos e somos é dádiva do Senhor. O fôlego da vida, a disposição para o trabalho, o próprio trabalho são dádivas do Senhor. O apóstolo Paulo chega a enfatizar isso. Ele diz que nós devemos trabalhar para ter com que socorrer o necessitado. Ou seja, isso é algo lícito. Não há problema nenhum em ajudarmos pessoas, em fornecermos cestas básicas, nesse auxílio àqueles que necessitam, seja numa casa de recuperação, seja num orfanato, seja com pessoas que nós conhecemos. No entanto, meus irmãos, o problema ou o pecado, ele reside na motivação do coração que se expressa no desejo de ser glorificado pelos homens, e aí eles tocam trombetas quando fazem. São meio que aquelas pessoas, eu não sei se você já viu o vídeo desses influencers, né? Eles dizem assim, olha, no final do ano eu vou fazer uma doação, um caminhão de cestas básicas. E eles fazem questão de ir lá, né, com suas câmeras, e sobem no caminhão, e ficam ali jogando as cestas, aquela coisa toda. Eles querem com isso o aplauso. Eles querem com isso as curtidas. Eles querem com isso que as pessoas participem cada vez mais das suas vaquinhas virtuais, com a intenção de, no final das contas, pegar uma pequena parcela daquilo e dizerem assim, olha aí para onde está indo. E muitas vezes somos nós assim também, e eram os religiosos da época. As trombetas eram tocadas como um anúncio de que estamos fazendo algo. Meus irmãos, a mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo, é assim que o Senhor Jesus trata. Nós não precisamos fazer alarde, nós não precisamos ter os olhos do mundo ou das pessoas voltados para nós, nos afirmando e nos elogiando e nos engrandecendo o nome, dizendo assim, nossa, como Ele é bom, como Ele tem um coração voluntário, como Ele é prestativo, como ela faz bem as coisas e olha só, está fazendo pensando nos outros. Não, irmãos. Porque se a intenção, se a motivação é essa, nós já recebemos a recompensa. Os homens estão dando a mim, a você, a sua recompensa. Eles já estão nos dando todo o louvor, toda a glória. Não é o Pai que está sendo louvado, mas somos nós que no final das contas receberemos tudo isso. Jesus os chama de hipócritas. E aqui existe algo bem interessante, porque Jesus toma uma palavra que fazia parte do teatro grego. Os atores eram chamados de hipócritas. Era diferente o sentido que nós temos, por exemplo, hoje. E quando eles subiam ao palco para atuar, eles estavam fazendo algo que não era a vida real deles. E dessa forma o Senhor Jesus usa essa mesma palavra para usar dentro desse contexto aqui. Porque aquilo não estava de fato no coração. Aquilo não era a resposta a algo que Deus primeiro fez àquele coração ou àqueles corações. Não eram pessoas que estavam fazendo aquilo por devoção, por reconhecimento de que tudo que são, tudo que possuem é uma doação, é uma dádiva do Senhor. Eram pessoas que estavam se utilizando daquilo que possuíam para receber a glória dos outros, a aprovação dos outros.
Como é que Jesus trata essa situação? Ele trata os hipócritas e ele fala, e ele chama aqui a uma diferença. Os discípulos, eles são chamados a caminhar de uma maneira diferente. Veja, em verdade lhes digo, mas ao dares esmola, não sejam como eles. É como se aqui estivesse incluído, e eu sei que você provavelmente lembra daquilo que Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta, aquele tu porém, diferentemente deles, tu porém, não age assim. E é mais ou menos, irmãos, essa mesma expressão que está aqui. Tu porém, ao dar esmola, que a tua mão esquerda ignore o que faz a mão direita, ou o que ela está fazendo. Não toque trombeta. O Pai que vem em secreto, Ele recompensará. E nisso consiste uma vida de temor ao Senhor, irmãos. Se nós de fato tememos ao Senhor, e veja também, nós não faremos isso esperando que Deus nos dê algo. Isso é uma teologia equivocada também dos nossos dias. As pessoas, elas são, por meio dessa falsa teologia da prosperidade, levadas a pensar, a crer que Deus ele se coloca num balcão de negócios com o outro. Então você chega diante de Deus assim, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, agora faça a tua. E qual é a parte do Senhor nisso? É me abençoar. Ainda que eu não queira a trombeta, ainda que eu não queira os holofotes dos homens, é como se agora eu sentasse diante de Deus num balcão de negócio. Senhor, eu estou te servindo, eu estou dando do meu tempo, eu estou dando do meu esforço, eu estou fazendo isso. Agora, Senhor, por que é que eu estou passando por essa situação? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente tenta fazer isso com o Senhor? Por que é que a situação lá em casa está apertada? Por que é que meus filhos adoecem? Por que é que eu adoeço? Por que é que a esposa adoece? Por que é que há tanta crise? Eu estou fazendo tudo direitinho, Senhor? Eu estou entregando o dízimo? Eu estou servindo ao Senhor? Lá no meu trabalho, eu sou um excelente funcionário. No trânsito, eu parei de xingar as pessoas, até mesmo de nomes bíblicos. Não chamo mais ninguém de Jezabel, ou disso ou daquilo. Eu estou comportado no trânsito. E, Senhor, por que as coisas não andam tão bem assim? Você já pensou, você já fez isso com Deus? Meio que sentar como num balcão de negócios. Meus irmãos, veja, essa recompensa, ela tem a ver com o aspecto do porvir. É claro que Deus pode nos recompensar aqui e agora, e Deus recompensa muitos aqui, pensando em pessoas que abrem mão de parte daquilo que elas têm, ou mesmo de muito daquilo que elas têm para abençoar outros. É certo que Deus pode recompensá-las, mas a motivação também não é essa recompensa do Senhor. Há o aspecto também do galardão do porvir. Mas, irmãos, o objetivo principal aqui, a recompensa principal, é a alegria no coração de saber que nós estamos em obediência ou estamos obedecendo a palavra do Senhor. É a alegria no coração de sabermos que o Senhor tem nos dado tudo o que necessitamos, e muitas vezes até com sobra, e que nós assim podemos ser utilizados como instrumentos de bênção para ajudar outras pessoas, ainda que os outros não saibam, ainda que nunca desconfiem que fomos nós, mas o Senhor sabe. A nossa vida, ela é vivida diante da face do Senhor, e o Senhor, Ele sabe. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa bater palmas para isso. Ninguém precisa, de alguma forma, olhar para mim e para você como pessoas mais especiais. O Senhor já vê. É diante dEle que nos movemos, é diante dEle que vivemos, é diante dEle que existimos, é a Ele que prestamos contas. Nós não estamos colocando o Senhor num balcão de negócios também com isso, dizendo assim, Senhor, eu estou fazendo, faça por mim. Não, nós não estamos. Voluntariamente, com gratidão no coração, louvando a Deus, nós fazemos isso. E a recompensa maior, irmãos, é a paz, é a alegria, é a satisfação de saber que estamos obedecendo ao Senhor. Essa é a nossa recompensa maior. Essa é a nossa recompensa maior. Não são aplausos dos homens, mas é saber que obedecemos
ao Senhor. O outro aspecto tratado pelo Senhor aqui, irmãos, está do versículo 5 ao versículo 8. Jesus trata agora sobre a oração. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo que lhe peçam. É importante dizer, irmãos, que Jesus não está condenando aqui as orações públicas ou as orações individuais em locais públicos, ainda que estas, em alguns países, sejam agora motivo para a cadeia, para a prisão de alguns cristãos que resolvem orar em frente a algumas clínicas de aborto, por exemplo. Jesus não está proibindo aqui as orações públicas. Jesus não está proibindo que numa viagem missionária, de repente ali num culto, numa praça, num momento desse, de repente alguém comece a orar ali. Jesus não está proibindo que se ore na liturgia do culto. Mas há um aspecto aqui, irmãos, que é condenado pelo Senhor Jesus. É a oração ostentosa. É aquela oração que gosta de ostentar o seu próprio ego, o que ostenta. É aquela oração, irmãos, com vocabulários diferentes. É aquela oração cheia de entonações que não são comuns, que não são usuais. Você já percebeu isso? É interessante, né? Quando, às vezes, a gente está em alguns ambientes assim, e alguém chama a gente para orar, e aí a gente chega lá, né, e coloca palavras que nem mesmo a gente entende. Eu lembro de uma vez uma pessoa chegou para fazer uma oração, né, e citou vários termos teológicos, e tinha um professor lá, e o professor do seminário, ele fez assim: ô irmão, me explica cada um desses termos que você acabou de orar aí. E o irmão começou a tentar explicar aquilo ali, não sabia de nada, ele simplesmente estava usando algumas palavras bonitas de uma oração que certamente ele ouviu de alguém, ou alguma coisa que ele leu e não compreendia ao certo, mas certas impostações, certas palavras que são ditas, meus irmãos, elas refletem aquilo que somos diante de Deus, no comum, no ordinário. Elas refletem aquilo que somos diante de Deus quando ninguém está vendo. Ou simplesmente elas refletem ou querem impor sobre os outros algo que eu quero passar quando estou meramente diante dos homens. Veja o que é que Jesus está tratando, irmãos. Não é simplesmente a forma, mas ele está tratando as motivações do coração. Porque o alvo desses religiosos, desses homens que Jesus está chamando de hipócritas aqui, é serem vistos pelos outros. É de repente no final receberem aquele tapinha nas costas. Poxa, irmão, o irmão ora bonito, viu? Rapaz, que oração foi essa? Louvado seja o nome do irmão. São essas motivações, são esses aspectos, irmãos, que muitas vezes estão impregnados no nosso coração, e para conquistar uma audiência, e para conquistar um patamar de espiritualidade diante dessa audiência, nós mudamos quem somos, mudamos a forma que falamos, mudamos o nosso jeitão. Existem até uma seita por aí, que eu não sei se você já viu, que, entre aspas, os pastores dela, todo mundo fala igual ao sumo sacerdote lá, né? Ele tem lá aquela entonaçãozinha engraçada da voz dele, e todo mundo faz igual. É impressionante isso, porque parece que transmite alguma autoridade, algum poder diferente. Não há pecado nenhum nós olharmos, e nós que somos pregadores, ouvimos muitos outros pregadores. Durante a semana, né, cada ida e vinda de Recife para casa, eu sempre ouço um podcast, alguma coisa, e tem aqueles pastores que você curte mais, e você vai ouvindo ali, e às vezes assim você se pega querendo usar o mesmo jeitão de pregar do pastor. As mesmas brincadeiras, ou as mesmas palavras, as coisas que ele faz.
Isso é uma coisa, né? Às vezes você está sendo influenciado ali, está ouvindo muito alguém e tal, mas outra coisa, irmãos, é você querer, para que as pessoas lhe reconheçam como bom, começar a pregar igual o pastor Lutero. Imagina, queridos. E aí todo mundo olha agora para você, né, e diz assim: rapaz, esse é o próximo Lutero. Veja, você está conseguindo aquilo que você quer. E isso diz respeito, irmãos, à nossa participação pública, aos locais em que estamos inseridos. Nós perdemos as nossas características pessoais. Nós vendemos, negociamos a nossa integridade, quem somos, porque nem sabemos ao certo quem somos em Cristo. E aí passamos a nos tornar o outro com a intenção de alguma maneira, recebermos o aplauso das pessoas. A tocar em algo e pensar que a santificação, como foi pregado pelo pastor Pedro hoje pela manhã, passou para nós. E aí agora nós somos, e podemos chamar com isso a atenção dos outros dentro dessa perspectiva de uma super espiritualidade. A motivação era serem vistos pelos homens. Fica claro o que conduz o coração deles. Eles buscam a admiração, a glória dos homens, e com isso já receberam a sua recompensa. Como é que Jesus trata essa situação? Jesus, mais uma vez, ele faz esse jogo, né? Ele os chama de hipócritas, atores, são pessoas que são para os outros, mas antes elas não são para o Senhor. Elas têm uma vida hipócrita porque elas encenam para os homens e elas conseguem enganar os homens. Há quem diga que você pode enganar durante um tempo, né? Mas não o tempo todo. Mas durante aquele tempo em que estão enganando, elas recebem ali alguma coisa. Há uma troca nisso. Eles enganam e as pessoas gostam de alimentar. Há um processo de retroalimentação nisso aí. Eles estão dando o que as pessoas querem, estão recebendo a glória das pessoas. Porém, Jesus olha para os discípulos e diz: tu, porém, diferentemente deles, vocês precisam ter uma disposição completamente diferente no coração. E aí então Jesus fala de algumas atitudes. Uma delas que Jesus confronta é: aquilo que você vive em secreto, seja aquilo que você vive também em público. Por isso, Jesus estimula a que entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta e oremos ao Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. Veja, irmãos, quando eu pensava sobre isso, eu lembrei de algumas músicas que eu ouvia lá no passado, que falavam sobre lugar secreto. E é interessante que até lugar secreto ou quarto fechado pode se tornar, num coração extremamente corrompido, um motivo de glória também. Já pensou, alguém liga para a sua casa e aí você, olha, diga que eu não posso atender porque agora eu estou no meu lugar secreto. Agora eu estou trancado no meu quarto orando ao meu Pai que está em secreto. Ou seja, até esses momentos podem soar como desejo de glória. As pessoas podem até mesmo passar a usar isso como um pretexto para uma super espiritualidade. Para mostrar aos outros: olha, se você não faz, eu faço. Irmão, o que é que você estava fazendo às 5 horas da manhã? Eu estava orando. Veja, não é pecado nenhum você orar, mas há uma linha tênue aí que separa uma coisa da outra. E a gente acha que correr ou dormir às 5 da manhã se torna então um pecado, porque era para eu orar. Entende como a gente pode transformar coisas que são boas em coisas que promovem o nosso coração? Quando Jesus trata sobre secreto, irmão, Jesus está falando assim: ninguém precisa saber. Você não precisa colocar fotos no Instagram de que você está orando às 4, às 5 da manhã. Você não precisa dizer para os outros sobre a sua vida com Deus, falar para os outros, apontar que o modelo é você e não Cristo. É interessante que os evangelhos, eles fazem questão de mostrar para a gente
muitas vezes até as tentativas de Jesus de se retirar para um local secreto para orar. Tentativas, porque muitas vezes não dava certo, né? As pessoas concorriam, chegavam lá e não deixavam muitas vezes que Jesus tivesse aquele tempo de oração. Mas, irmãos, não há uma palavra ou uma exaltação de Jesus a isso. Está vendo aí, discípulos? Talvez a gente lembre aqui daquele momento lá no Getsêmani, onde ele chama, num momento crítico, os seus discípulos para orarem, e os seus discípulos dormem. E naquela aflição, Jesus confronta ali os seus discípulos: olha, nem por uma hora vocês conseguem orar. Mas, queridos, nós somos chamados a esse ambiente onde os outros não precisam saber, os outros não precisam ver. Nós não precisamos da chancela, da aprovação dos outros, para que de alguma maneira nós nos vejamos como mais espirituais ou tentemos passar para os outros uma perspectiva de uma espiritualidade, de uma super espiritualidade. O que Jesus está tratando aqui, irmãos, é com o coração daqueles homens que só faziam porque os outros estavam vendo, que só faziam porque de alguma maneira alguém iria perceber naquele jovem que estava paquerando com aquela moça, que ele era um bom rapaz para que ela se casasse. Afinal de contas, olha ele servindo a Deus, olha ele orando na igreja, olha ele fazendo as coisas. Não. A nossa vida, irmãos, de intimidade com Deus, ela precisa ser privada, ela precisa ser autêntica. Não é pecado, de repente, você chamar alguém para orar com você. Olha, tem um momento de oração, o que é que você acha da gente orar junto esse momento? Ah, que joia, vamos orar. Não há pecado nenhum nisso. Mas o pecado habita, irmãos, quando a motivação é para que ele veja que eu sou crente, que sou espiritual e que sei orar bonito. Um outro aspecto que o Senhor Jesus trata aqui nesse texto é: não useis de vãs repetições. Não quer dizer que a gente não possa insistir. Não quer dizer que você não possa pedir. Nós temos vários exemplos que o Senhor Jesus nos dá de pessoas que insistiram e que conseguiram porque insistiram. E alguns pontos aqui eu quero pensar com os irmãos. A força desse texto não está em repetições, mas está em vãs. A questão aqui não são as repetições, mas são as vãs repetições. O peso aqui da palavra cai exatamente na palavrinha vã. O peso do que o Senhor Jesus está dizendo. E era como se esses homens, eles quisessem informar a Deus. É como eles quisessem dizer a Deus o que Deus talvez não soubessem, o que Deus não estivesse vendo. É como também como os pagãos que faziam isso, né? Nas suas rezas, nos seus cultos, naquilo que eles faziam em público. Eles pensavam que por repetirem, por falarem, eles conseguiriam dos ídolos alguma coisa. Você lembra de Elias e os profetas de Baal? Eles clamavam, repetiam, gritavam, se flagelavam, e Elias até brincou com eles, né? Olha, falem mais alto, vai que o Deus de vocês está dormindo, né? Vai que ele saiu, não está percebendo o que vocês estão fazendo. E eles continuam ali fazendo aquilo que era vão. Não tinha sentido, porque não era verdadeiro. Não estavam munidos das promessas de Deus. Não estavam orando de acordo com a palavra de Deus, ao Deus verdadeiro. E alguns aspectos que podemos pensar aqui. Deus sabe, Ele conhece as minhas e as suas necessidades. Nós precisamos orar, nós precisamos expor a Deus as nossas necessidades, porque Deus é soberano. Ele não apenas conhece, mas Ele já estabeleceu todas as coisas de acordo com o santo conselho da sua vontade. Por isso que nós oramos ao Senhor. Mas se Ele é soberano, pastor, por que então nós oramos? Nós não oramos para informar a Deus sobre algo, Deus sabe. Mas nós rasgamos o nosso coração e as nossas orações diante de Deus, porque é por meio delas, irmãos, que nós acessamos aquilo que Ele já determinou.
Calvino fala sobre as prateleiras do céu que estão repletas de bênçãos, que já foram dadas aos crentes, mas que serão obtidas por meio da oração, e que estão cheias essas prateleiras que não foram acessadas ainda porque os próprios crentes não oram. Então a oração se torna um meio para que nós acessemos aquilo que Deus já nos dispôs. E para isso nós precisamos conhecer aquilo que Deus já nos dispôs. E nós o conhecemos por meio da sua palavra. Precisamos também, irmãos, ter a consciência de que as nossas orações, elas não mudam os planos de Deus. Elas não mudam. Mas ao mesmo tempo elas transformam o nosso coração. Elas humilham o nosso coração. Porque por meio da oração também nós temos a consciência de que nós não somos Deus. Nós não podemos todas as coisas. Nós não somos super-homens e super-mulheres. Nós estamos pedindo e colocando as nossas petições e súplicas diante daquele que de fato pode todas as coisas. O que é que nós podemos concluir com tudo isso, meus irmãos? O foco de Jesus é tratar o coração dos discípulos. O alvo de Jesus é tratar com o meu e com o seu coração. E à medida que ele expõe a sua palavra, ele revela que no meu coração, e que certamente no seu coração, existem aspectos que precisam ser redimidos por ele. Existem orações que nós fazemos, existem ajudas que nós damos, com pretensões escusas por detrás delas, com desejos embutidos ali, que ainda que a gente faça aquela cara de espiritual dizendo assim, não estou buscando isso não, no fundo, existe lá o desejo de ser reconhecido pelos homens. E nós somos chamados a confessar diante do Senhor o nosso pecado de temor dos homens, dessa busca por aprovação, desse desejo de ser reconhecido pelos outros. Precisamos, irmãos, confessar diante do Senhor a nossa falta de intimidade com o Senhor. Naqueles momentos onde estamos a sós com o Senhor, os nossos momentos de solitude, os nossos momentos onde estamos diante dEle, sem máscara alguma. E nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que vivendo esses momentos, assumindo esse compromisso desse relacionamento íntimo com o Senhor, que passa essencialmente por sua palavra, que não está à parte da sua palavra, que passa essencialmente por sua palavra. Precisamos reconhecer que devemos ser aquilo que o somos quando estamos a sós com Deus, sermos também diante dos outros. E não viver mais uma vida de máscaras. E se de repente temos vivido isso, irmãos, precisamos da ajuda de outras pessoas também. Não pense que um hábito mau, ele é simplesmente cancelado e depois você naquele vácuo, naquele buraco que fica ali, de um hábito mau que você abriu mão, você poderá desenvolver uma outra caminhada. Não, um hábito mau, ele é substituído por um bom hábito. E muitas vezes precisaremos de outros nessa caminhada. Discipulado, irmãos, não se faz nem se vive sozinho. É por isso que nós somos chamados, irmãos, corpo de Cristo. Porque necessitamos uns dos outros. Eu necessito de você para confrontar e muitas vezes por meio da palavra até sondar motivações do meu coração que possam estar equivocadas. Da mesma forma que você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros nessa caminhada. E a nossa humildade nesse sentido é provada, irmãos, quando nós descemos do pedestal, descemos do palco e nos expomos ao outro. E abrimos a palavra e abençoamos um ao outro. Oramos uns pelos outros. Nos afiamos um com o outro.
Os mandamentos de mutualidade, irmãos, servem para isso. Nós caminhamos com Cristo, que por meio da sua palavra confronta, pastoreia, trata com o nosso coração. Por meio do seu Espírito nos fortalece, nos faz ficar de pé. Mas precisamos também uns dos outros nessa jornada. Que sejamos verdadeiros, sinceros, transparentes. E se de alguma forma, irmãos, agimos com hipocrisia, que o Senhor nos conduza a sermos aquilo que somos com Ele diante dos outros também. Que o Senhor, pois, nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus.